Bom dia, meu amigo e minha amiga. Que Deus abençoe você. Seja bem-vindo a mais um devocional de fé. Que bom podermos estar juntos hoje aqui meditando mais uma vez na vida, né? Através do olhar, através das lentes do próprio Deus. Através da sua palavra, da Bíblia, nós podemos enxergar a vida com os olhos de Deus. E isso é maravilhoso, enxergarmos a vida com os olhos de Deus. E hoje a minha pergunta para você aqui no nosso devocional é: qual o sentido da sua vida? Qual é para você o sentido da existência, o sentido da vida? Você já pensou nisso? Por que nós existimos? Por que estamos aqui? O que é o melhor para fazermos aqui nessa terra? Às vezes a gente cai no automático, né? Eu falei sobre isso esses dias e simplesmente vivemos por viver. Um dia depois do outro, a gente trabalha, a gente compra, a gente paga a conta, a gente estuda, tem filhos, casa, constrói, enfim. Mas muitas vezes a gente não para pensar qual o sentido de tudo isso. Qual o sentido da nossa existência? E eu quero dizer para você que a Bíblia, ela fala muito sobre esse assunto. Sim, a palavra de Deus, ela fala muito a respeito da nossa existência. Na verdade, poderíamos dizer que esse é um dos temas centrais da Bíblia e está presente desde o início, desde o Gênesis até o Apocalipse. Está como pano de fundo, porque a palavra fala sobre os propósitos de Deus para nós, seres humanos. E sabe que é maravilhoso quando a gente descobre qual o sentido da vida. É maravilhoso quando a gente encontra a resposta para essa pergunta. Porque aí já não estamos mais andando no escuro, já não estamos mais andando sem direção. Podemos caminhar em uma direção, no verdadeiro sentido da vida. Sabe que a vida para cada pessoa ela pode ter um sentido diferente, porque as pessoas elas elegem para si mesmas sentidos, significados para a vida. Mas nem sempre esse era o sentido, o objetivo que Deus propôs para a nossa existência. Por isso eu proponho nesses dias agora, nós vamos conversar a partir de hoje um pouquinho sobre isso. Eu proponho a gente estudar um pouco na palavra de Deus, ver o que a palavra de Deus fala sobre isso, tendo por perspectiva que Deus sempre sabe o que é melhor para nós. Ele é o nosso Criador. Ele nos fez, Ele sabe para que nos fez, Ele sabe o que é melhor para nós. Eu quero começar hoje meditando com você nas palavras de um homem muito sábio chamado Salomão. Salomão foi rei de Israel, foi filho do rei Davi e ele escreveu vários livros, 3 livros dele estão na Bíblia e entre eles tem um livro chamado Eclesiastes. Se você quiser abrir na sua Bíblia, é um convite para você ler esse livro todo. Você pode ler na sua casa, não são muitos capítulos. Ele é um livro filosófico. É um livro reflexivo. Aqui o autor, ele fala das suas experiências de vida, de como ele enxerga o mundo. E o tema principal desse livro é o sentido da vida. Qual o sentido da nossa existência? E lendo as palavras de Salomão, você vai entender que tudo que as pessoas passam hoje em dia e as várias formas de viver a vida, todas elas, as pessoas antigamente também já passaram. E nós podemos observar na história dessas pessoas aonde cada estilo de vida foi levar, foi
foi dar. Qual o resultado de cada estilo de vida? E Salomão, ele empreende esse tipo de estudo. Ele experimenta na sua própria vida viver como ele era rico, ele era rei. Ele experimenta viver vários estilos de vida, tentando descobrir qual deles, de fato, o leva até o sentido verdadeiro da vida. Qual deles é o mais recompensador? E ele vai chegar às suas conclusões. Vamos ler aqui juntos? Eu vou ler com você na nova tradução da linguagem de hoje, porque algumas traduções mais antigas têm palavras bem difíceis nesse texto. Então eu vou ler numa tradução da Bíblia chamada NTLH. Vou começar com você lá em Eclesiastes capítulo 1, versículo 1 e 2. Lá no iniciozinho, tá? Diz assim: essas são as palavras do sábio, que era filho de Davi e rei em Jerusalém. Ele está se apresentando, é Salomão, mas ele não coloca seu nome. Ele diz que ele era sábio, filho de Davi e rei em Jerusalém. Versículo 2. Tudo é ilusão. Tudo é ilusão, diz o sábio. Tudo é ilusão. Olha só. E aqui no versículo 3 ele diz assim: a gente gasta a vida toda trabalhando, se esforçando, e afinal, que vantagem leva de tudo isso? O versículo 4 fala: pessoas nascem, pessoas morrem, mas o mundo continua sempre o mesmo. Ele já começa o livro falando sobre a sua angústia. A angústia de que lhe parece que todo o esforço dos seres humanos faz parte de uma grande ilusão. Eu peguei em outras traduções essa palavra ilusão aqui, ela também é chamada de vaidade e de inutilidade. Na Almeida diz assim: palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém, vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Olha só, é só aparência. As coisas que conquistamos nessa vida são muitas vezes mera vaidade, mera aparência. E nada dura muito tempo. Tudo é passageiro, é disso que ele está falando. Porque as pessoas nascem e morrem. A nossa vida é passageira. As coisas não duram para sempre. E esse texto ele está em consonância com o que diz também o pai dele, Davi, em um salmo que escreveu, Salmo 90, 12. Se você quiser ler comigo, você pode voltar um pouquinho aí na sua Bíblia, você vai achar os salmos. Muitos salmos foram escritos por Davi, né? São músicas. E o Salmo 90, Davi fala um pouquinho sobre como encontrar sabedoria para a sua vida. E o 90:12 ele diz assim: ensina-nos, ó Deus, a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. A gente começa a encontrar sabedoria para a vida. A gente começa a se questionar sobre o sentido da vida quando nos damos conta que os nossos dias nessa terra são contados. Inclusive, muitas pessoas repensam a sua vida quando passam por uma situação de quase morte, uma situação em que a pessoa ficou doente, quase perdeu a vida, ou um acidente, ou perdeu alguém muito próximo. Muitas pessoas começam a rever a sua vida e a se perguntar: qual é o sentido de tudo que eu estou fazendo? Por que eu vivo como eu vivo? Qual o sentido da minha vida? E aí a pessoa desliga o botão automático e ela começa a raciocinar sobre a sua existência. Preste bem atenção, este é o começo da sabedoria. Olha o que diz assim, aqui: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. Quando nos damos conta que os nossos dias nessa terra são contados
e que tudo é passageiro, como disse o próprio Salomão, tudo é vaidade, nós paramos de nos preocupar com coisas tolas, com coisas passageiras, e nós começamos a nos preocupar com o que de fato tem sentido, que é a vida. A vida, a existência é mais importante do que qualquer coisa que você possa ter, qualquer status, qualquer aparência, qualquer cargo, qualquer emprego, qualquer casa, carro, tudo passa. Tudo passa, inclusive a sua vida nessa terra um dia vai passar. A boa notícia para nós é que Deus não nos deixa sozinhos. A boa notícia para nós é que Deus tem preparado para nós a vida eterna. Estamos apenas de passagem nessa terra, mas Deus tem uma eternidade preparada para nós. Mas a eternidade com Deus não é para qualquer um. Depende de como você viveu essa vida aqui. Aqui você está fazendo um teste. Deus está fazendo um teste para ver se você quer ser um filho dele. Amanhã, no devocional de amanhã, nós vamos nos aprofundar um pouco mais nesse assunto. Você está gostando desse assunto? Então, eu quero dizer para você que a vida tem um sentido. E esse sentido está conectado com aquele que nos criou. E ele vai revelar para você o sentido da sua existência. Mas você precisa buscar ao Senhor enquanto é tempo. Porque ainda há tempo. Você está vivo, respire. Respire aí. Olha que legal. Você está vivo. Se estamos vivos, ainda há esperança, ainda há oportunidades. Porque o nosso Pai tem nos concedido dias. Eles são contados, os nossos dias são. Mas ainda temos dias para tomar boas decisões. Vamos orar? Querido Deus e Pai, obrigado porque o Senhor nos ama. Obrigado porque o Senhor se importa conosco e o Senhor quer nos revelar o sentido da nossa existência. Ajuda-nos, Senhor, nesses dias a descobrir esse sentido. Ajuda-nos, Senhor, a pararmos de andar no automático, a sairmos do automático e a irmos, Senhor, para uma vida relevante, significativa. Ajuda-nos, Senhor, a encontrarmos sabedoria para cada dia, sabedoria para viver, Senhor, cada dia que o Senhor nos dá, pois cada dia é único, está contado no nosso livro, é uma página contada, que esse dia de hoje possa ser um dia especial na Tua presença. Eu peço isso, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe cada ouvinte do devocional. Eu convido você a enviar esse áudio para algum amigo, um vizinho, um parente, seu grupo da família. Convidar as pessoas a entrar no grupo do devocional. E também você pode estar nos ouvindo aí nas plataformas digitais, né? No Amazon Music, no Deezer, no Spotify. Legal, tem tantas plataformas que a gente está. Compartilhe também, convide o pessoal para ouvir esse áudio nesse podcast. Amanhã estamos juntos com mais um devocional de fé. Deus abençoe você.